só precisa avaliar essas duas regiões, seja a região poplítea, seja a região inguinal, porque eu consigo, né, em boa parte dos casos, fechar todos os diagnósticos, não preciso fazer uma avaliação mais pormenorizada do que desses pontos. Então, eu poderia, com isso, estar tranquilo em fazer um exame mais sucinto. A grande sacada desses autores, que eles defendem, é que o fluxo venoso ele é mais turbilionar justamente nos pontos onde eu tenho confluência de vasos. Então, não é à toa que nessas regiões, aí vou ter aqui a safena entrando, aqui eu tenho a fibular tibial formando a poplítea, nesses pontos, né, de bifurcação, é onde eu vou ter mais fluxo tubular e é aí que eu tenho maior probabilidade de trombose. Então, nunca esqueçam, às vezes dá uma preguiça, a vontade é só querer examinar a região femoral, porque é mais prático quando a gente está avaliando o paciente que está deitado do que ir para a região poplítea, mas é importante também, até porque boa parte das TVPs com repercussão clínica vão estar localizadas ali. De novo, aqui uma outra representação da anatomia, né? A região mais proximal, perto do ligamento inguinal, o que eu vou encontrar? A veia femoral comum e do lado dela uma artéria, que é a artéria femoral comum. Eu desço alguns centímetros, eles recomendam mais ou menos de 2 em 2 centímetros com o aparelho do ultrassom, né? A gente vai deslocando ele e fazendo a imagem e comprimindo, né? Mas eu desço mais ou menos 2 centímetros, eu chego nesse ponto onde eu tenho a veia femoral comum, eu consigo ver aqui como se fosse, né, uma orelhinha, uma puxada dela, na verdade isso aqui é a grande safena que está entrando na veia femoral comum. Esse é um ponto relevante de fluxo turbilionar, então esse é um ponto que é importante a gente examinar, identificá-lo e comprimir, para garantir que ali não tenha trombose. A partir disso, eu desço mais um pouco, vou mais distal, eu consigo ver que a artéria se bifurca, né, superficial, a artéria femoral e a profunda, e a gente enxerga aquela veia lateral perfuradora, que seria essa representação aqui. Mais um pouco distal, eu consigo ver que a veia, de novo, se divide, e eu vou ter, então, a veia superficial femoral, que é profunda, embora o nome nos leve ao equívoco, e a profunda que eu tenho é mais curta e tem menos risco de TVP. E, por fim, a veia femoral superficial chega na região posterior, aqui no joelho, para virar a veia poplítea, e aqui também a artéria poplítea. Então, essa é a anatomia que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fazer o nosso exame. De novo, essa aqui é a representação daquele guideline dos radiologistas americanos. E o que eles estão mostrando é isso aqui, né? Veia femoral comum, né? Um vaso único, isso aqui na região inguinal. Desço mais ou menos 2 centímetros, eu vou encontrar aquela orelhinha, né? Aquela aba que mostra que a safena entrando neste vaso. Depois eu tenho a veia femoral, que vai ser a profunda, que vai virar a poplítea mais adiante. E conforme o meu exame do ultrassom, né, os exames mais dedicados, mais extensos do radiologista vão avaliar o vaso todo ele, enquanto as escolas de ultrassom point of care vão propor esse exame mais focado na região proximal, que seria, né, região inguinal e região poplítea. Se eu quiser fazer a ligação entre os dois, a recomendação seria ir de 2 em 2 centímetros, né? A gente vai dando a volta na perna, acompanhando o canal dos adutores, para chegar na região poplítea. Não é difícil fazer esse exame e acompanhar. Se eu tenho as imagens aqui da região inguinal, fica muito fácil acompanhar os vasos e conseguir acompanhá-los e chegar até a região poplítea. Técnica de exame, então, de novo, bem simples. Qual o transdutor? A gente já conversou na semana passada sobre a questão da frequência, né? A gente não precisa decorar se é uma frequência alta ou baixa, mas a gente sabe assim, frequência alta são as estruturas superficiais. O nosso protótipo de transdutor de frequência alta é esse transdutor ali, o transdutor linear, é o mesmo que a gente vai usar para fazer punção, para avaliar a tireoide, para ver questões, sei lá, mama, quando o radiologista vai fazer exame. E a dica também é quando eu olho para a tela do meu aparelho do ultrassom, para o meu monitor, eu olho para a tela e vejo que a tela sai quadradinha, né? Porque ela já sai no formato do transdutor ali meu que está conectado. Se eu quero fazer um exame de TVP, e quando eu olho para a tela que aparece lá é uma tela triangular, não é meu aparelho que está estragado, é simplesmente que o outro transdutor não é o que está conectado, é de outro formato. Então, preciso aprender onde está o botão para tocar o transdutor, para chegar no transdutor linear e conseguir uma imagem adequada. Geralmente o transdutor linear vai trabalhar bem numa faixa de profundidade, tipo assim, 4 centímetros até 6, tal. Tem situações, sei lá,
paciente muito obeso, paciente com muita nasária, que eu posso ter que lançar a mão de um transdutor que permita uma profundidade maior, tipo usar um transdutor curvo de abdômen, porque o paciente tem vasos que são muito mais profundos, mas acho que para esse contato inicial vai ser muito raro que vocês cheguem a essa situação. Às vezes, sei lá, para uma punção muito complexa, a gente pode precisar de um transdutor que nos permita maior profundidade, mas acho que é uma punção também muito mais arriscada do que a gente está acostumado a conversar. Outro ponto importante aqui ainda são conceitos que são básicos, é como é que a gente vai diferenciar, né, o que é artéria, o que é a veia. Por bem, né, do lado sempre da artéria que a gente vai estar avaliando, da veia que a gente está buscando agora para a TVP, vai ter uma artéria e eu preciso ter certeza de quem que eu estou enxergando, né. Infelizmente, a gente não consegue, né, ter um quadradinho azul, um quadradinho vermelho ali no ultrassom para a gente determinar o que são as estruturas. Então, tem algumas dicas práticas e fáceis que a gente consegue reconhecer melhor as estruturas e nos orientar do que a gente está vendo. A artéria, muito simples, né? A parede dela é mais muscular, então o formato dela é sempre mais redondinho, mais perfeito. A gente consegue enxergar para a parede ali do vaso e é uma parede mais espessa. A gente consegue enxergar pela característica do vaso, né, que tem uma pulsação, então que ela se movimenta de tempo em tempo. E mesmo quando eu faço com o aparelho, a compressão com o aparelho do eco, quando eu faço a compressão com o transdutor, ela se mantém no mesmo formato, até pela questão da muscular ali da parede. Então, com isso, eu consigo reconhecer que é uma artéria. Já a veia, como é que é? Bom, o formato dela não é tão redondinho, ela é mais irregular, ela é mais ovoide, a gente consegue olhar para uma e para outra e conseguir assim, essa é irregular, tem jeito mais de veia. A parede é muito mais fina do que a parede da artéria, e a grande questão para uma veia ser considerada normal é que essa veia tem que ser compressível. Né? Vocês vão fazer o primeiro exame de vocês e vão dizer, não, compressível quanto? Uma coisa que não chega a causar dor no paciente, mas a gente consegue apertar um pouquinho com o aparelho do ultrassom, né? Ou às vezes até tá com o aparelho aqui, aperta com a mão do lado e a gente vê que tu aperta e o vaso se comprime e desaparece. Então, essa é uma característica das veias saudáveis e que a gente tem que confirmar isso para esse nosso exame de exclusão de TVP. Aqui, uma imagem para todo mundo bater o olho e tentar mais ou menos entender isso que eu estou falando. Então, de novo, características da artéria. Repare como o formato dela é bem redondinho. Aqui, ó, tem outra artéria também que fica difícil de ver quando se movimenta, mas aqui ainda tem outra. Mas o formato se mantém mesmo quando eu estou fazendo força. Vejam que os tecidos, né, se movimentam, então está sendo comprimido e ela mantém relativamente o mesmo formato. Com boa vontade a gente consegue ver, né, que ela pulsa um pouquinho e que a parede dela, reparem aqui esse cinzinha, nesse redondo, é bem mais espessa do que dessa outra estrutura aqui. Essa outra estrutura aqui é uma veia. Reparem que a parede dela a gente mal consegue identificar em relação à parede mais grossa da artéria. Ela tem um formato mais ovoide. E, mais importante para a nossa aula de hoje, toda vez que eu comprimo, as paredes dela se encostam, né? Ela colapsa com a compressão. Isso é o sinal de uma veia normal. Lembrando daquela figurinha da anatomia que a gente estava conversando antes, essa que era a representação que ela tinha. Então, tem uma artéria, que é femoral superficial. Aqui embaixo, que a gente tinha visto antes, eu tenho a artéria femoral profunda. Aqui eu tenho uma veia, que é a femoral comum, porém a gente vê que a veia ela chega a entrar embaixo das duas, né? Isso aqui é aquela veia lateral perfurante que a gente tinha comentado. Então, por isso ela tem esse formato que chega a ficar atrás da artéria em alguns momentos. Bom, como é que eu faço o exame? Transdutor linear. A ideia é eu conseguir segurar o meu marcador, lembrar, né, o que é esquerda, o que é direita. Então, eu sempre vou dar uma conferida que o meu index, né, o indicador ali do aparelho do ultrassom, vai estar apontando o mesmo lado que eu estou no mundo real, é o mesmo lado que eu estou enxergando ali na tela do monitor. E eu peço para o paciente fazer uma discreta rotação lateral da perna, que isso vai me expor muito melhor a região inguinal e vai ficar mais fácil para eu fazer o exame, seja da região inguinal, seja para ir descendo de 2 em 2 centímetros até para chegar na região poplítea. Aqui, de novo, examinando a região poplítea, às vezes eu não preciso pedir para o paciente levantar o joelho, como está essa imagem, mas simplesmente ficar com a perna bem abduzida e eu consigo ali fazer o exame de uma maneira que fica mais simples. Aqui o verdinho está para mostrar de novo o indicador, né, o index, para ver para que lado, o que é esquerda, o que é direita.
E a ideia é essa, né? Eu vou ter vasos, né? Artéria, veia, estão aqui representados, e quando eu faço uma força ali para baixo com o aparelho, eu consegui ver que os vasos desaparecem. Aqui uma outra representação, de novo a estrutura que eu quero diferenciar, eu pego o meu transdutor, faço uma compressão e vou enxergar que as paredes da veia desaparecem. Por outro lado, eu tiro a força e ele volta ao normal. Aqui uma outra estrutura que quando eu vou comprimir, eu vou ter dificuldade, às vezes eu posso enxergar quando eu faço a compressão algum material cinza, algum material ecogênico que é referente ao trombo, mas isso geralmente já são trombos mais velhos, já são trombos organizados. Em trombos agudos eu não vou enxergar nada aqui dentro, porém eu faço a compressão e nada se mexe. Aqui uma imagem, por exemplo, no longitudinal, tem um trombo aqui, mas eu não posso descartar que aqui também tenha alguma coisa desse sentido. De novo, exemplo de compressão, né? Eu tenho aqui a artéria bem redondinha, a parede muscular mais espessa. Vocês reparem que eu comprimo o tecido e ela não muda de formato, enquanto a veia, né, mais elíptica, toda vez que eu aperto, a veia desaparece, as paredes se encostam e vejo com a parede da veia bem mais fininha do que a parede da artéria. Todo mundo concorda, né? Esse é um vaso que comprime bem, um vaso normal. E esse aqui? Esse aqui é mais interessante, isso aqui é uma imagem de mundo real, assim, isso aqui foi num plantão meu, que eu fui tentar passar um acesso na correria, numa madrugada, e a punção foi boa, mas quando tirei o fio guia todo torto, ele não avançava e tudo mais. O que aconteceu? No sítio, na posição mais alta que eu tinha funcionado, eu acho que essa era uma femoral, na posição mais distal que eu funcionava, ia bem, que era essa primeira imagem aqui que a gente consegue comprimir, porém, quando eu ia mais proximal, a gente via esse trombo, ó, essa parte compressível, e nessa outra parte, quando eu faço compressão, eu vejo até um material ecogênico e não consigo comprimir. O que eu quero mostrar com isso? Olha como é fácil identificar a questão, né, quando comprime e quando não comprime. De novo, não comprime, comprime, não comprime. Às vezes vai ter material mais cinza ecogênico, mas isso não é uma regra, pode ser simplesmente essa dificuldade de compressão. E o que é importante a gente ter noção? Que não é, o vaso não é todo igual, né, em todos os sítios, então eu preciso avaliar em diferentes pontos, né, seja região inguinal, seja jugular ou assim por diante, para determinar se de fato o vaso é pérvio e de fato o vaso não tem um trombo logo ali adiante, que foi o que aconteceu na minha situação. Voltando então à nossa anatomia, a técnica do exame, o que eu preciso enxergar? O ideal é começar aqui, nessa região mais da inguinal, para conseguir ver a femoral comum do lado da artéria. Um vaso venoso, um arterial, simples a gente chegar. Desço um pouquinho e vou ter essa imagem aqui, de uma artéria, a veia femoral comum, com a grande safena entrando. Seria mais ou menos essa orelhinha que ela apresenta aqui. Desço mais um pouco, eu vou ver que as artérias se bifurcam e eu estou aqui na veia femoral, né? Seria a veia femoral superficial, que eu vou conseguindo identificar e acompanhá-la e vou comprimindo. E o terceiro ponto de bifurcação, a região poplítea. Que a região poplítea, na verdade, eu vou com o meu transdutor por trás, né, do joelho. Então, eu estou fazendo uma imagem, estou ensonando com ultrassom de baixo para cima. E o que a gente precisa lembrar é que a veia vai estar geralmente em cima da artéria. Então, a nossa tendência, quando a gente faz o exame do ultrassom, é sempre fazer um pouco mais de força quando está nessa região. E a nossa tendência é sempre só enxergar a artéria e não enxergar a veia. Os americanos falam para ver a poplite, a gente tem que pensar que ela é o pop on top, é a maneira que eles gravam essa dica, que eu preciso fazer a força para encontrar a artéria e depois ir tirando a força devagarinho, que a veia aparece, e aí tudo fica mais fácil de identificar e eu reconheço as estruturas. Sobre a identificação da trombose, né, esse aqui é um slide clássico do meu amigo, do Regis. O que é importante para eu dizer se o vaso é saudável ou não, para identificar se tem TVP ou não? São 4 sinais que vocês têm que gravar. Se chamam compressão, 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 compressão. Ah, e tem o 5º sinal, que são os outros. É basicamente que nem aquele slide que a gente está falando do começo sobre o guideline europeu, eles falam que nada é tão sensível, nada é tão específico, não tem Doppler, não tem outro sinal de imagem que se reproduza tão bem quanto a compressão. Então é isso a mensagem que a gente precisa levar, é isso que a gente precisa para a prática, que o nosso exame de compressão tem capacidade de identificar a trombose e de dar o nosso diagnóstico e ajustar o nosso manejo.
aqui um caso clínico, então, aquele nosso paciente inicial, né, tem um quadro de hipoperfusão, a gente não sabe se é uma